Glória a Deus. Quem veio para ouvir a palavra de Deus, dá um glória a Deus aí no seu lugar. Ah, tá fraco, irmão. Vocês estão de gente aí, pelo amor de Deus. Eu nem vou começar a pregar, porque senão Deus não usa, não. Quem veio para ouvir a palavra de Deus, dá um glória a Deus aí no seu lugar. Ah, agora sim. Agora nós vamos lá. Irmãos, às vezes nós não, porque eu nunca fui, nunca gostei e não é agora que eu vou, né? As pessoas vão em show e pula e grita e chega na glória a Deus. A única coisa que pode salvar, a única coisa que pode libertar, a única coisa que pode restaurar o casamento que está destruído, está tudo desgraçado, o cara está glória a Deus. Aí lá no show e pula e levanta e é o ídolo e posta as coisas. Eu falo, meu Deus, as coisas estão do avesso, né? As coisas estão bagunçadas, mas vamos lá, vamos para a palavra. Juízes, capítulo de número 6. Juízes está um pouquinho depois de Deuteronômio aí, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, aí você vai ter Josué e depois Juízes. Deixa eu só ver se eu contei certo, mas é isso mesmo. É o 7º livro da Bíblia, Juízes capítulo 6. Verso de número 15. Todos acharam? Glória a Deus. Juízes 6,15. E ele lhe disse: Ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Amém? Glória a Deus. Nós falamos, hoje é o 4º domingo, nós falamos sobre oportunidades. Precisamos aproveitar as oportunidades e quando elas virem, nós precisamos entender e lançar fora aquilo que nós nos apoiávamos e confiar que Deus vai dar graça. No primeiro domingo, nós falamos no segundo domingo que nós precisamos estabelecer prioridades em nossas vidas. O que é aquilo que você tem priorizado? O que é aquilo que você tem colocado o seu coração? A Bíblia fala: aonde estiver o seu coração, ali estará a sua adoração. Ou seja, você adora aquilo que você serve. Então, se tiver no seu coração outras coisas, você vai priorizar outras coisas. Se for a casa de Deus, você vai priorizar a Deus. E a Bíblia é muito clara, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, é bem simples lá em Mateus 6,32. Nós vimos também no terceiro domingo, que foi a semana passada, que nós precisamos buscar uma direção. Devemos saber aquilo que nós queremos atingir e buscar essa direção do nosso Pai. Todo mundo lembra? E quem que é o nosso Pai? O Senhor que está nos céus. Não buscamos direção, vamos nos relacionando com pessoas sem pedir uma direção, sem saber se aquilo é certo ou errado, vamos colocando qualquer um para dentro de casa e vamos nos envolvendo. E aí, a hora que a coisa aperta, a hora que as coisas dão errado, aí nós vamos pedir direção para Deus. Sendo que nós poderíamos fazer isso antes, nós poderíamos evitar vários problemas, várias dificuldades, somente perguntando para o nosso Pai: eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? Isso aqui que eu quero fazer é certo? Ou isso que eu vou fazer vai me trazer algum constrangimento, alguma situação? E Ele é Pai para te direcionar, Ele é Pai para te falar o que é. Ainda eu até li um texto para vocês semana passada, onde o anjo do Senhor aparece para José e fala assim: pode voltar para o Egito, que aqueles que buscavam matar o menino não estão mais vivos. E quando ele estava voltando para Israel, saindo do Egito, voltando para Israel, eles viram que Arquelau, que era filho de Herodes, reinava no lugar. Então ele fica com medo e ele busca direção, e novamente o anjo aparece e fala: realmente, Arquelau está reinando, fica aqui em Nazaré, até para cumprir uma promessa que dizia que ele teria chamado Jesus o Nazareno. E hoje eu quero falar com vocês isso que nós acabamos de ler. O que é o livro de Juízes, irmãos? Eu vou explicar um pouquinho de história para vocês. Hoje, graças a Deus, me deram bastante tempo hoje, irmãos. Teve um louvor só e eu amo quando isso acontece, porque daí eu falo mais. Daí nós vamos até umas 10 horas só hoje. Irmãos, o que é o livro de Juízes? O livro de Juízes
São pessoas que Deus levantava, Deus dava condição. Nós vamos ler aqui no texto e nós vamos ver que Deus capacitou Gideão. Deus colocou o Espírito Santo em Gideão. Uma coisa só para vocês entenderem: no Antigo Testamento, ou seja, antes de Mateus, de Gênesis a Malaquias, o Espírito Santo era restrito. Restrito a quem? Aqueles que Deus queria dar. Vou dar alguns exemplos para vocês. O Espírito Santo estava sobre a vida de Saul, o primeiro rei de Israel. O Espírito Santo estava na vida de Gideão, um cara que vocês conhecem também, que às vezes Gideão não é tão conhecido, estava na vida de Sansão. O Espírito Santo também estava na vida de Davi, mas você não vê o Espírito Santo derramado, o Espírito Santo agindo. Agora, no nosso tempo, após Mateus, após Jesus Cristo, 32 anos depois de Cristo, quando ele morreu, ele fala antes de morrer: eu vou ao Pai e vou rogar a Ele que vos envie o Espírito Santo. E aquele que quiser receberá, aquele que buscar vai ter o Espírito Santo. Então Deus capacitou Gideão, Deus capacitava juízes. Por que juízes, irmãos? Por que existe o livro de Juízes na Bíblia? Até esse tempo não existia, só a tribo de Israel era desse jeito, as outras não. A tribo de Israel não tinha rei, não tinha uma pessoa que controlava, que estava à frente, como nós temos o nosso presidente. Não, a tribo de Israel não tinha rei. Quem era a pessoa que reinava na tribo de Israel, irmãos? O próprio Deus. Era Ele que conduzia, Ele que fazia. E quando o povo pecava e o povo entrava em desgraça, ou o povo entrava em escravidão, Deus levantava juízes, Deus levantava pessoas específicas, onde Ele usava aquela pessoa para libertar o povo dele, onde Ele usava aquela pessoa para conduzir. Como eu mesmo, quando eu estou orando aqui, eu peço: Senhor, não eu, mas o Senhor. Tanto é que eu já mudei tudo que eu tinha escrito para falar ali, irmãos. Não eu, mas o Senhor tem que conduzir o culto. O culto não é meu. Hoje eu fui fazer um ofício fúnebre, irmãos, não conheço a pessoa, nunca vi na minha frente. Ligaram para mim e falaram: pastor, fulano não pode porque está travado da coluna, ciclano não pode porque não sei o que, o outro também não pode. Eu lembrei de você, eu falei: vou lá, estou aqui para servir a Bíblia. E eu li ontem até na Bíblia, né? Aquele que quer ser o maior, seja o menor, servo de todos. Eu falei: então eu vou lá, não é membro da minha igreja, não conheço, não sei quem é, mas eu vou lá, eu faço ofício fúnebre. Cheguei lá, falei umas palavras lá, a hora que acabou, eu vi que estava todo mundo me olhando, né? Falei: meu Deus, o que eu falei de errado aqui, né? A hora que eu montei no carro para a pessoa me levar embora, falou: pastor, essa família está num pé de guerra, e você falou que não pode brigar, que não pode porque a imagem e semelhança de Deus. Depois eu fui lá, até falei: eu não contei nada para ele não, viu? E vocês não conhecem ele, para vocês verem que é o Espírito Santo. É assim que funciona, irmãos. É assim que a banda toca. Então Deus levantava pessoas e enchia ela do Espírito Santo para aquele devido negócio, para aquela devida função, ou seja, para fazer isso, para resolver isso. E Deus era quem reinava em Israel. Deus é quem reinava naquele lugar. Se você ler o livro de Juízes, você vai ver que teve vários juízes. Eu não vou lembrar o nome de todos, mas teve Jefté, teve Sansão, teve Gideão, teve Débora, que também foi uma mulher que ajudou a libertar o povo. Teve vários juízes. Deus conduzia o povo até chegar em Samuel, aonde o povo pede um rei. O povo não quer mais que Deus reine na vida deles, quer que um homem reine. E Samuel fica indignado e fala assim: peraí, porque Samuel foi o último dos juízes, e também um profeta e um sacerdote. Peraí, eu estou sendo mal para vocês? Não, nós queremos um rei, nós queremos um rei. Então ele vai e ora, e Deus fala assim: ô Samuel, quando eles rejeitaram e pediram um rei, eles não rejeitaram você, porque quem usa você sou eu. Eles rejeitaram a mim. Eles querem rei? Eu vou dar rei para eles. Só que o rei vai comer do que eles plantarem. O rei vai pegar imposto dos... Irmãos, isso é bíblico. Então quando você fica nervoso em pagar imposto, essas coisas, lê na Bíblia. Os seus ancestrais pediram isso. Então quer rei? Eu vou dar rei. Mas o problema do rei é esse:
Ele vai pegar as suas mulheres e vai usar na casa dele como escravas. Deus fala tudo o que vai acontecer. E o povo, não, nós queremos um rei. Então Deus estabelece um reinado. Deus começa a estabelecer o primeiro rei de Israel, foi Saul. O segundo, vocês sabem, foi Davi. Saul foi ungido com o Espírito Santo, mas quando ele pecou contra o Senhor, que Deus falou para Saul assim: vai na terra dos amalequitas, mata todo mundo de lá, porque quando o povo de Israel saiu do Egito, eles atacaram Israel por trás e mataram várias crianças, mulheres e jovens. E Saul foi lá e não fez o que Deus mandou. Então a Bíblia fala que o Espírito do Senhor o deixou. Vou dar mais um exemplo para vocês. Sansão, em vez dele fazer o que era para ele fazer, ele fica se envolvendo com mulheres, até que ele se envolveu com uma mulher chamada Dalila, e a Bíblia fala que a partir do momento que os seus cabelos foram cortados, o Espírito Santo o deixou. E no caso de Saul foi até pior, porque além do Espírito Santo deixar ele, e ele ter as consequências daquele ato, ele ainda começou a ser incomodado por demônios. Tanto é que por que Davi começa a ir lá no palácio? Porque ele tocava a harpa, ele dedilhava a harpa, e quando ele dedilhava a harpa, o espírito demoníaco de Saul saía. Então por isso que Davi começa a encostar ali, e Deus tinha um propósito, lógico, todo mundo sabe, de colocar Davi como rei de Israel. Mas vamos lá, vamos continuar aqui na nossa visão, quais as atitudes que nós precisamos ter para vencer em 2021, para prosperar em 2021. E a atitude que eu quero dar para vocês hoje é: reconstrua a sua autoimagem. Irmãos, eu queria trazer um espelho, mas eu não tenho um espelho que tira da parede, sabe? Os espelhos hoje em dia, com essa tecnologia, tudo colado Antigamente você ia lá, tirava o espelhinho, fazia a barba onde você quisesse, né? Hoje em dia não é assim, fica tudo colado na parede. Eu queria trazer um espelho, mas eu não tinha. Irmãos, muitos de nós temos a imagem distorcida daquilo que nós somos. O nosso espelho pessoal tem distorcido a nossa imagem. Eu e você somos a imagem e semelhança de Deus. Eu e você já estamos autorizados a vencer. Vocês sabiam disso? Sim ou não? Lucas 10, 19. Vou falar até um versículo antes. Jesus fala assim: eu via Satanás cair do céu como um relâmpago na terra. Porque o povo estava falando, os discípulos estavam falando que o povo estava sendo atormentado. Então ele falou: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago na terra. Aí tem nego que gosta daquela música da Ivete Sangalo, né? Que viu cair do céu e levantou poeira, né? Nada, ela está falando sobre o próprio Satanás. É um versículo de Lucas 10, 17 a 18. Depois vocês lerem lá, vocês vão ver. Mas não é isso que eu quero falar. Lucas 10, 19... Jesus fala assim: mas eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nada vos fará dano algum. Esse é você. Esse é você. Uma pessoa que foi autorizada a vencer. Uma pessoa que custou o sangue de Cristo. Uma pessoa que foi autorizada a alcançar tudo aquilo que Deus prometeu para a tua vida. Não importa que a tua loja pegou fogo, Priscila. Não importa. Eu vou te falar mais, Deus vai restituir o dobro. Eu estou falando, eu estou até me emocionando. Isso é difícil acontecer, hein? Mas não importa o que acontece, não importa a circunstância que você está vivendo, não importa o momento, Deus já te autorizou a alcançar tudo do melhor desta terra na tua vida. E a Bíblia fala em Isaías 1,19: se você quiser e se você me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Mas muitas vezes nós nos colocamos para baixo. Muitas vezes nós nos diminuímos. Por quê? Porque o nosso espelho está distorcido, porque a nossa família veio humilde e nós pegamos aquela humildade de uma forma errada e errônea e pegamos aquilo para nós.
Quando o anjo aparece para Gideão e fala com ele, o que ele fala? Ai, como que eu vou libertar o povo? Eu sou o menor. Ou seja, eu não sou nem o primogênito da minha casa. Irmãos, às vezes eu estou pregando aqui, nós estamos falando, se você fizer assim vai dar certo, se você fizer assim vai dar certo. Aí o cara sai daqui, sai motivado, passou do portão, parece que o demônio entra na vida do cara. Não consigo mais nada, semana difícil. Como é que nós vamos vencer desse jeito? Vocês já observaram como é que Jesus foi para o Calvário? Vocês já leram na Bíblia como é que Jesus foi para o Calvário? Vamos, chegou a hora. O Filho do Homem será entregue na mão dos fariseus, dos saduceus e dos gentios, e vão cuspir nele, e vão levantar calúnias contra ele, e vão crucificá-lo, mas é para a honra e glória do meu Pai que está nos céus. Vamos para Jerusalém, chegou a hora de eu ser morto. Tinha medo? Tinha, mas o que a Simone falou agora há pouco aqui? Quando você estiver com medo, lá na tua casa, não fica declarando com as palavras. O que os 10 espias fizeram? A terra é boa, olha o tamanho do cacho de uva aqui, carregado por 2 homens. Só que tem os anaquins lá, é os gigantes. Eu já preguei aqui uma vez, anaquins media de 4 metros a 4,5 metros. Eram os gigantes. Então nós não vamos conseguir. Josué e Caleb falam: para, gente, aquele que mandou nós ir é muito maior do que os anaquins. Vamos lá, vamos conquistar essas terras. Mas os outros ficavam declarando coisa errada. Os outros ficavam declarando coisa ruim. Irmãos, Jesus, hora nenhuma ele declarou isso. Hora nenhuma ele se colocou por baixo, mesmo sabendo que ele ia ser morto, e ao 3º dia ele ressuscitaria. Ele fala: vamos que é necessário passar. Mas na hora que ele estava chegando perto, ele teve medo. Aí ele fala: fica todo mundo aqui, Tiago, Pedro, João, vem vocês 3 comigo, vamos orar ali no alto monte. Chegou no monte: fica aqui vocês agora, e eu vou um pouquinho adiante, porque ele não queria que nem os discípulos ouvissem. E a Bíblia fala que ele começou a clamar e a angustiar-se, a ponto de gotejar sangue. Mas qual que é que ele fala? Seja feita a tua vontade. Priscila, não é fácil olhar aquelas fotos não. O Cleiton me mandou as fotos do pessoal amigo dele lá de dentro. Não é fácil olhar aquelas fotos. Eu sei que você deve estar angustiada, você deve estar agoniada, e eu consigo sentir isso na tua alma, porque eu estou querendo até chorar. Mas só que eu vou te dar uma palavra, Priscila. Deus vai recomeçar aquilo para você. Aquilo é o princípio de um recomeço, e a hora que ele recomeçar, a glória vai ser tão grande. Eu já vou até profetizar na tua vida, na vida de quem pegar também. A glória da segunda casa será muito maior do que a da primeira. Daqui uns dias você vai estar vindo aqui e vai testemunhar o que Deus fez. Irmãos, se nós pegarmos e ficarmos nos diminuindo, se nós pegarmos e ficarmos com esse espelho distorcido sobre a nossa vida, aí eu não presto, eu não sirvo, porque eu não estudei, porque, irmãos, Jesus também não estudou. Pedro, Tiago, João, Tadeu, o Bartolomeu, eu não sei todos, o Judas Iscariotes, acho que os Judas Iscariotes eram mais inteligentes. Ninguém estudou. Mas quando Deus quer, Ele derrama o Espírito Santo dele sobre a vida das pessoas e dá certo. Irmãos, Deus vai derramar o Espírito Santo na tua vida e as coisas vão funcionar, as coisas vão acontecer, não porque você merece, mas porque Ele pode. Não porque a Priscila merece, mas porque Ele pode. Irmãos, é o Deus que nós servimos, mas muitas vezes nos diminuímos, nos colocamos lá embaixo. Vou até ler novamente, o Arthur puder colocar ali o 15. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor, na casa de meu pai. Olha a colocação dele, irmãos.
Olha a colocação desse homem, e muitos dentro da igreja estão desse jeito. Muitos dentro da casa do Senhor, servindo um Deus que morreu, e ao terceiro dia o diabo não conseguiu segurar Jesus lá no inferno, porque Jesus falou assim: eu vou ressuscitar, eu vou subir, e vou falar mais, dá a chave da tua casa que eu infeliz. Todo mundo sabe que Jesus pegou a chave da mão do diabo, né? Dá a chave da tua casa, dá a chave do inferno aí. Eu vou levar comigo a chave e vou dar na mão da igreja. Sabe o que Jesus estava falando ali naquele momento? Por que isso está escrito? Sabe a tua dificuldade, o teu problema que você coloca fermento e faz crescer e faz ficar grandão? Basta você abrir a porta e sair embora. Porque a porta da tua dificuldade está destrancada. A porta do teu problema está destrancada, porque o diabo não pode fechar. Mas ele mantém as pessoas lá. Por quê? Porque as pessoas têm uma imagem distorcida de si mesmo. Quer vencer em 2021? Quer prosperar em 2021? Saiba quem você é. Saiba quem é teu pai. Saiba o que o teu Deus fez por você, enviando o seu filho amado para que morresse no teu lugar e ao terceiro dia ressuscitasse e ele pudesse falar: eis que eu te dou o poder e a autoridade. Mas muitas vezes não. As pessoas, elas estão ali travadas, paradas. Ai, coitadinho de mim. Só reclamando, só falando, murmurando. Igual aqueles 10 espias, não vai alcançar nada, não vai conquistar nada. Um Josué e Caleb, não, vamos, nós vamos vencer. Sabe o que a Bíblia fala? Não vão mais entrar na terra prometida, nem adianta subir. Não, agora não vai subir. Subiram, morreram uns 30 mil. Perdemos a guerra, é lógico, não era para vocês subir. Era para ter subido na primeira vez, mas vocês duvidaram. Aí Deus fala assim: Josué e Caleb vai entrar na terra prometida, só os dois, mais ninguém. Moisés morre vendo a terra. Arão morre um pouquinho antes, que era o sacerdote. Miriam morre um pouquinho antes ainda. Irmãos, só Josué e Caleb entraram na terra. Sabe quantos anos Josué e Caleb tinha, irmãos? Não fala de Josué, mas sabe quantos anos Caleb tinha? 80. E sabe o que ele fala? Eu quero guerrear contra os anaquins. Eu estou na mesma força de quando eu tinha 40 anos. E ele conquista a melhor terra, porque era a maior luta, mas a melhor terra. Mas muitas vezes nós ficamos aqui igual Gideão. O anjo está falando com você. Eu vou até me colocar dessa forma, porque se você ler Apocalipse, a Bíblia fala que a igreja tem um anjo, e o anjo é o pastor. Eu estou falando para você que pode, que dá, que Deus quer. Mas você fica: coitadinho de mim, como que isso vai acontecer? Como que essas coisas vão dar certo? Pastor, não é assim não. Eu até anotei aqui, o que significa quando ele falou aqui no versículo 15, ai. Significa dor, lamento. Quando a pessoa fala ai, ela está com dor, ela está lamentando, ela está com sofrimento, ela está desesperada. Esse é o significado de quando ele fala ai. E olha o que ele continua falando no versículo 15: eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e o menor na casa de meu pai. 16, e o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo. Olha o que o anjo fala para ele: filho, eu sei que você é o menor na sua casa, eu sei todas as dificuldades que vocês estão passando, eu serei contigo. Olha lá, eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Você vai fazer isso, você vai alcançar. Irmãos, por que eu tenho certeza que Deus vai transformar a vida da Priscila e vai honrar ela lá naquele camelô ainda? Porque as pessoas vão olhar para ela e vão falar: ela é cristã, ela crê num Deus poderoso, e Deus restituiu assim como fez com Jó. A hora que eu fiquei sabendo de tudo, e eu e o Cleito estava conversando, e eu falei para o Cleito, eu falei: Deus vai restituir em dobro, assim como fez com Jó, porque na hora eu senti aquilo, porque eu sei quem eu tenho servido. Ai, pastor, não aconteceu, porque ela não creu, porque o Deus que eu sirvo faz, porque ela não acreditou, porque o Deus que eu sirvo faz.
Muitas vezes nós temos uma imagem distorcida e queremos vencer. Muitas vezes temos uma imagem distorcida de quem somos e queremos prevalecer. E o pior, Deus não está ouvindo minhas orações. Já fiz. Jesus já morreu, já ressuscitou. O diabo já está debaixo dos seus pés. Já fiz. Por que vocês não tomam coragem e autoridade, irmãos? Jesus fala para aqueles discípulos: passem para outra margem do mar, montem no barquinho aqui em Cesareia de Filipos e vai para o outro lado do mar, na terra dos Gadarenos. Aí o barquinho começa a ir. Todo mundo lembra o que acontece? Uma tempestade. O barco não vai nem para frente nem para trás. E Jesus, o que ele estava fazendo? Dormindo no fundo do barco. Aí chega Pedrão lá. Irmãos, só para você entender, para Pedro ter ido chamar Jesus é porque ele achou que ia morrer mesmo. Porque Pedro era pescador, então ele sabia lidar com barco. Ele já tinha passado por várias tempestades. E outra, todos que estavam ali, André, Tiago, João, os filhos de Zebedeu, todos pescadores. Então a hora que eles foram lá era porque não tinha mais jeito. O que Jesus fala? Homens de pequena fé, até quando eu vou estar com vocês? Até quando vai ser necessário eu fazer? O que ele faz, irmãos? Aquieta-te, vento. Acalma-te, mar. O que a Bíblia fala que houve? Grande bonança. Irmãos, uma vez eu estava numa célula, e a célula era na garagem da pessoa, assim, numa área aberta. E começou uma tempestade, vento, e derrubava isso, e derrubava aquilo, nunca esqueço. O líder da célula só fez assim, irmãos, ele estava aqui com a Bíblia, pregando ali e tal, ele só fez assim, ó: aquieta-te, vento, acalma-te, mar, acalma-te, chuva, porque eu preciso pregar a palavra. E continuou, como se nada tivesse acontecendo, irmãos. Daqui a pouco, não tinha mais vento, não tinha mais tempestade, e ele nem se tocou, porque ele continuou ali pregando, e a pessoa está ali envolvida naquela ministração, né, prestando atenção. Aí um irmão falou assim: irmão, você viu que parou o vento e a chuva? Falou: mandei parar, tem que parar. Irmãos, eu fiquei olhando aquilo e falei: cara, verdade, ele mandou parar, tem que parar. Aí Jesus está mandando perguntar para vocês: até quando vocês vão sofrer? Até quando vocês vão padecer? Até quando vão passar dificuldade? Até quando? É porque Deus não ouve. Ouve? É você que tem a imagem distorcida. Você é a imagem e semelhança dele. Tudo que você orar, tudo que você pedir, tudo que você declarar tem que acontecer. Mas muitas vezes nós não confiamos, nós não acreditamos. Deus tinha uma libertação para fazer com o povo judeu que estava sendo escravizado pelos midianitas, pelos filisteus e pelo povo do Oriente. Só que Gideão não se achava competente para fazer isso. Gideão não se achava capacitado, mas aí o anjo fala para ele: eu serei contigo. Eu vou abençoar você, eu serei contigo. Não importa a circunstância, não importa o que esteja acontecendo, não importa nada, eu vou fazer. Deus viu em Gideão, irmãos, potencial. Sabe por que muitas vezes você tem passado muitas lutas? Porque o diabo olha para a sua vida e vê potencial. O diabo fala: o fulano vai para frente, o ciclano vai para frente, então eu vou pôr uns obstáculos aqui, para parar. E aí as pessoas param. As pessoas não continuam. Ou então pior, vou colocar algumas armadilhas, e a pessoa vai entrar nessas armadilhas, e aí eu consigo prender elas, eu consigo parar elas. Aí coloca as drogas, coloca a prostituição, coloca a bebida. Aqui tem algumas pessoas que fazem faculdade, que nem eu vejo o Leno, não sei quem mais, mas algumas pessoas que fazem faculdade.
Quantas pessoas conseguem terminar a faculdade, irmãos? Porque muitas vezes vai para lá, tem que mudar de cidade porque passou em alguma federal, e aí está longe do pai e da mãe, se droga. Eu conheço uma pessoa de família, se drogou, entrou nas drogas, o pai teve que largar o serviço para ir lá cuidar do menino. Por quê? Porque o menino tem potencial. O menino tem potencial, mas aí o que acontece? O diabo coloca as coisas na frente das pessoas, as pessoas entram, distorcem a imagem, e aí não alcançam mais nada, não alcançam aquilo que Deus tinha para a vida deles. O que nós devemos fazer, irmãos? Por que Deus levantou Gideão? Por que Deus está permitindo que eu pregue isso para vocês hoje? O que nós devemos fazer? Vamos voltar um pouquinho aí, ó. Juízes 6:6. Israel empobreceu muito. Muitas vezes, que hora que as pessoas clamam, irmãos? Hora que está em que lugar? Ninguém nunca passou por isso, no fundo do poço? Não é assim? Não tem mais jeito. A pessoa ficou doente, aí eles levam para o hospital, não ora. Não pede para o pai ou para a mãe orar, ungir com óleo, não ora, vai para o hospital. Hoje em dia, com esse negócio de UPA, reclama da rede municipal, de assistência aí familiar na saúde, mas ficou doente, não ora, leva para o UPA, vai para o plano, quem tem plano, ninguém ora. Aí chega lá, piora. Vamos contactar um médico, vamos contactar os amigos que tem um conhecido médico, que vai vir um médico especialista que vai resolver. Aí o médico vira para você e fala assim: irmão, não tem mais o que nós fazer. Vocês têm fé? Então vocês oram, porque daqui para nós acabou. Estamos limitados, acabou. Agora é só Deus para agir. Não é diferente na Bíblia. Juízes 6:6, a Bíblia fala aí, ó, Israel empobreceu muito, estava na miséria. Aí o que eles fizeram? Pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel, o que está escrito ali em cima? Clamaram ao Senhor. O que nós temos que fazer para a gente sair? O que a gente tem que fazer para alcançar? O que a gente tem que fazer para conseguir conquistar as coisas? Buscar no Senhor, clamar ao Senhor. Mas muitas vezes as pessoas buscam em médicos. Irmãos, não tenho nada contra essa vacina e sempre falo isso, mas as pessoas estão confiando, parece que a vacina é um Deus. A vacina vai resolver o problema da humanidade. Ai, e você é louco de não tomar. Irmãos, eu tomo se eu quiser, e eu não estou querendo tomar por enquanto. Mas se Deus aparecer para mim, como apareceu quando eu tive lá o diabetes, e falar, tem que tomar? Eu tomo, não tem problema nenhum. Agora, eu não vou colocar a vacina acima do meu Deus. Eu não vou colocar a vacina acima daquilo que eu creio. Eu sei quem eu sou. Sabe quem que está com medo? Quem não sabe quem é. Sabe quem que está com medo? Quem tem medo de ir para o inferno, porque faz coisa errada e sabe que se morrer, o inferno está com a boca aberta, queimando, esperando o infeliz cair lá. E muitos desses estão dentro da igreja, muitas vezes estão aqui sentados ouvindo. Por quê? Porque não creem no seu Deus, não acreditam no seu Deus, até falam da boca para fora, mas na hora que vem o problema, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque nós estamos no princípio das dores. O que é um princípio de dor? Vai ter coisa pior, vai ter coisa maior para acontecer. E se você continuar com essa imagem distorcida, se você continuar com essa imagem de um Deus que não consegue fazer as coisas, esquece, irmão, você vai falecer, você vai padecer, você vai sofrer. O anjo aparece para Gideão e fala: Fei, vamos sair desse problema, vamos sair dessa dificuldade. O povo está clamando, é você quem vai libertar. A tua família está clamando, meu irmão, minha irmã, é você quem vai libertar. É você. Mas eu sou o menor, eu sou o mais pobre. Irmãos, você sabe quem que era Gideão? O pai dele era rei, o pai dele era Joás, era rei. Quer ver? Vou até ler para vocês aqui, ó.
Deixa eu achar aqui. Onde está? Eu não anotei, irmãos. Para mim achar agora rápido aqui vai ser difícil. Deixa eu... Aqui, ó, o 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo de um carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, o Abiesrita, e Gideão, seu filho. Gideão era príncipe, irmãos. Gideão era filho de rei. Sabe o que ele tinha que fazer? Não vou ler versículos, mas depois vocês leem, é bonita, a história é contada em dois capítulos, 6 e 7 só. Sabe o que ele tinha que fazer? O pai dele tinha colocado um altar de adoração para um deus chamado Baal. E do lado do altar ele fez um bosque bonito, com umas árvores bonitas, um altar grande. E ele tinha um boi que ele adorava também, um boi bonito, um boi cevado, boi mesmo, um animal. Sabe o que o anjo falou para ele? Pega o boi do teu pai, mata, derruba o altar, oferece o boi do teu pai morto como holocausto em cima do altar que era de Baal, com as lenhas do bosque. Você acha que o povo ficou feliz, irmãos? Você acha que os midianitas ficaram felizes? Você acha que o povo filisteu ficou feliz? Porque Baal é o deus dos midianitas. E como eles estavam escravizando Israel, eles colocaram o altar lá e adoravam. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Se você quer se livrar, você tem que atacar o inimigo. Ou você vai ficar esperando até quando? Vai ficar andando de braço dado, de mão dada com o diabo até quando? Gideão foi lá e atacou o inimigo. Eu quero até ler isso com vocês. Vire a página aí no versículo 30. 6:30. Então os homens daquela cidade disseram a Joás, foram lá no pai dele: ô Joás, olha o que aconteceu. Tira para fora o teu filho, para que ele morra, pois ele derrubou o altar de Baal, cortou o bosque que estava ao pé dele. E Joás disse a todos que se puseram contra ele. Aí o pai tem que defender o filho, não é assim? Aí o pai falou assim: contendeis vós por Baal? Aí o pai de Gideão fala assim para aqueles povos que queriam matar Gideão: vocês vão brigar pelo Deus Baal? Vamos continuar. Livra-los-ei vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Olha como o pai de Joás era rei. Ninguém vai matar meu filho. Se alguém contender contra o Gideão, vai morrer. Aí o que ele fala? Se é Deus, ou seja, se Baal é Deus, por si mesmo que contenda, pois derribaram o seu altar. Olha o que o pai dele fala. Nem o pai dele acreditava naquilo lá, irmãos. Mas alguém tinha que tomar uma atitude. E o rei era um panguão. Então os maridos aí, umas esposas, aquelas pangonas, não fazia nada. Aí Deus teve que levantar o filho e falar: filho, vai lá e faz alguma coisa. Derruba aquele altar lá, põe fogo naquele bosque, mata o boi dele. Já ouviu cutucar o diabo com vara curta? Vai lá e cutuca, vai lá e faz. O povo agora vai matar. Mas Baal não é Deus? Ele que contende, ele que brigue. Irmãos, quando você tomar uma atitude na tua vida e for para cima, sabendo quem você é, onde o seu espelho não esteja embaçado e o seu espelho não esteja distorcido, a hora que você for para cima, o diabo afasta, porque ele sabe que o fim dele é lá no lago do fogo e enxofre. Irmãos, Jesus apaziguou lá a tempestade que eu estava falando agora há pouco para vocês, que ele estava dormindo no barco. A hora que ele chegou em Gadar, na terra dos gadarenos, quem que veio? O endemoniado gadareno, sim ou não? Vivia nos sepulcros, matava quem tentava pegar ele, quebrava as correntes. Pode ler lá. Pode ler lá em Marcos 17, se não me engano, 18. A hora que ele viu Jesus, ele falou assim: que tenho eu contigo, ó Rei dos Judeus? Jesus falou: sai.
Não nos expulse, filho de Davi, filho do Deus vivo, deixa-nos aqui, não nos incomode, não chegou o nosso tempo. Que tempo que é esse, irmãos? Julgamento final, onde eles vão para o lago de fogo e enxofre. Eles sabem disso. Aí Jesus, sai! Aí ele fala, não, nós não vamos sair. Jesus fala assim, quem está aí? Era uma multidão, irmãos, por isso que ele expulsava e continuava, expulsava e continuava, porque era uma legião, a Bíblia fala. E uma legião para os judeus são 6.000, mas naquele homem acredita que tinha 2.000 demônios. Aí eles falam assim, vamos fazer o seguinte, nós vamos ter que sair, porque quem está na nossa frente é o Filho de Deus, né? Mas deixa nós ir para os porcos, não é assim? Todo mundo já lê? O que os porcos fizeram, irmãos? Se suicidaram. Que espírito que estava naquele homem? Se os porcos se suicidaram? Espírito de morte, espírito de suicídio. Por que não matou o homem, irmãos? Vocês já pararam para analisar isso? Porque tão logo eles entraram nos porcos, os porcos se suicidaram, se precipitaram. Por que o homem não? Deus é maior, irmãos. Jesus é maior. Por que você está vivo para ouvir essa palavra hoje? Porque Jesus quer mudar a tua história. Jesus vai transformar a tua vida, vai transformar teus caminhos. Você quer vencer e prosperar em 2021? Tenha uma imagem real sua. Quem você é em Cristo. Pastor, mas eu sou pobre igual o Gideão, eu não consigo igual o Gideão, eu sou menor na minha casa igual o Gideão, eu não estudei igual o Gideão. Mas a Bíblia fala, eu sou contigo, eu vou fazer. Aí eu não vou nem continuar a história lendo na Bíblia, porque vai tomar tempo, como eu disse, eu falo demais, o pessoal do louvor já pode se posicionar lá, já foi o tempo. Mas a Bíblia fala que ele falou assim, ele fez. Aí tentaram matar ele, o pai resguardou ele. Aí o anjo fala assim, agora vai para a guerra e acaba com os midianitas, acaba com aquele povo. E sabe o que a Bíblia fala? Ele falou, Senhor, mas eu ainda estou com medo. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar, vou dar um exemplo que vai ser bom. O tapete que eu coloquei lá na entrada da igreja de Igreja, vou pegar esse tapete, vou por aqui, Senhor. Amanhã de manhã eu vou olhar o tapete. Se o tapete tiver orvalho só nele, e a relva, que é a grama que tiver do lado, não tiver orvalho, eu sei que o Senhor está comigo e eu vou para a guerra. Pode ser? No outro dia ele acordou, como é que estava o tapete, irmãos? Totalmente molhado do orvalho. E do lado? Seco, esturricado. Senhor, mas olha, eu vou fazer mais uma vez o teste, você me perdoa aí, pois vocês podem ler, está tudo ali. Eu vou pôr o tapete de novo lá. Lá ele fala novelo, mas é um tapete. Vou pôr o tapete lá. Tem que ter orvalho tudo do lado, menos no tapete. No outro dia ele acordou, como é que estava o tapete? Seco. Aí ele falou, então eu vou. Reuniu 32.000 homens, entre os judeus, entre Efraim, Manassés, todas as tribos que estavam ali em redor dele, 32.000 homens. Deus falou, é muito, tem uns aí que está com medo, manda embora. Na primeira levada foi 22.000 embora, irmãos. Ficou só 10.000. Leva todo mundo lá para a fonte. Quem beber água, lambendo a água, sem largar a arma. E quem beber água, colocando a boca, encostando, né, como a gente faz com a mão, você separa. Aí ele separou. Quem lambeu a água, deu 300. Quem bebeu a água lá, deixando a arma e fazendo o copinho com a mão, 9.700. Falou, esses 9.700 para mandar embora. Não preciso deles. Com quantos Gideão venceu a guerra, irmãos? 300. Com 300 homens. Por quê? A imagem distorcida que ele tinha foi refeita. A imagem distorcida do Deus que ele servia foi restaurada. E ele pôde ir para a guerra e vencer a guerra. Por que muitas vezes nós não vencemos?
Por que muitas vezes o nosso casamento está indo para o buraco? Porque nós temos uma imagem distorcida. Certa vez chegaram em Jesus e falaram assim: por que Moisés permitiu dar carta de divórcio? Jesus falou: por causa da dureza do vosso coração. Ou seja, incredulidade. Pessoas que só acreditam na carne, só vivem a carne, não vivem as coisas espirituais. Lutas eu tenho todo dia, irmãos. Eu tenho que vencer uma batalha por dia. Mas eu prefiro servir o meu Deus. Eu prefiro servir o meu Senhor. Eu prefiro agradar Jesus, que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Hoje eu fui fazer aquele ofício fúnebre daquela senhora que devia ter uns 70 e poucos anos, 80. Eu não perguntei a idade porque eu nem conhecia. Dona Irene Raftagé, alemã, veio para o Brasil da Alemanha mesmo. E eu falei para aquelas pessoas que estavam ali: para ela acabou. E vocês, como é que vocês estão diante de Deus? Para ela não dá mais tempo. E vocês, como é que estão? A única certeza que eu e você que estamos aqui nesta noite, debaixo desse ar-condicionado gostoso, dessas luzes, a única certeza que nós temos, irmãos, é que um dia nós vamos morrer. E como é que você está? Como é que está a sua imagem do seu Deus? Como é que estão os seus atos? Se você quer prosperar em 2021, irmãos, se coloque de pé nesse momento e ore para Deus restabelecer a tua imagem. Orem para que você volte a ter a imagem de Cristo. Orem para que você tenha diante do espelho uma imagem nítida daquele que pagou o preço por você. Senão você não vai vencer. Se você continuar igual Gideão, não vai. Eu sou menor, eu não posso, o meu emprego, Irmãos, Deus manda te dizer uma coisa: Deus vai te prosperar onde você está plantado. Ele não precisa te tirar, te dar uma mega sena. Até não sei quem me falou ontem ou hoje que ele não ganhou na mega sena, por isso que ele não vai fazer. Acho que foi ontem no vôlei. Eu falei: irmãos, eu acredito na mega sena, porque ela está aí, tem um monte de milionário que é feito. Mas eu acredito que o Deus que eu sirvo pode me dar esses milhões, eu trabalhando, eu fazendo. Porque se eu ganhar um dia na mega sena, irmãos, uma hora eu vou parar, vou analisar e falar: que bosta que eu sou, né? Não fiz nada, fiz um jogo, ganhei. Não virou nada. O que eu fiz na minha vida para merecer isso aqui? Olha, se um dia eu for milionário trabalhando, eu falo: meu Deus me deu, meu Deus me fez. Eu gosto muito de Abraão, quando ele vence uma guerra e ele fala assim: não quero os despojos, não quero nada que está aí, para que ninguém diga mais tarde: eu abençoei e enriqueci Abraão. E Abraão foi o que, irmãos? Um dos homens mais ricos da terra. Um dos, né? Porque depois teve vários outros. Mas ele foi um homem muito rico na época dele. A Bíblia fala que o gado dele multiplicava no deserto, irmãos. Vocês imaginam isso? Sabe por quê? A imagem exata do seu Criador. A imagem sem distorção daquele Deus que está lá em cima. A imagem real do seu Deus. Se coloque de pé, igreja. Se você tem tido uma autoimagem ruim da sua pessoa, se você tem se visto como pequeno, assim como Gideão, se você tem se visto como um miserável, como eu li aqui o só lamentando, só sofrimento na sua vida, feche os seus olhos nesta hora. Peça para que o Senhor mostre para você quem Ele é. Peça nesta noite: Senhor, toca em mim agora e mostra quem o Senhor é. E vocês vão ver o que Deus vai fazer, irmãos. Aleluia, Senhor. O Senhor é Deus para nos honrar. O Senhor é Deus quem pode nos livrar. O Senhor é Deus quem pode fazer infinitamente mais além daquilo que nós podemos pedir ou pensar. Abra os olhos espirituais do teu povo, assim como o Senhor fez com Geazi, Pai.
Abre os olhos espirituais do teu povo e que eles possam ver os exércitos dos céus que estão acampados ao redor da sua vida e da sua casa, Pai. Estão prontos para guerrear, basta eles acreditar, basta eles confiar. Oh Deus, o Senhor é Pai, o Senhor é santo, o Senhor é poderoso. Aleluia. Qual era o tamanho do problema de Gideão, irmãos? Qual era o tamanho do problema que Gideão ia enfrentar? Juízes 7, versículo 12. Os midianitas, os amalequitas e os filhos do Oriente descansavam no vale, dormiam no vale, jaziam no vale, como gafanhotos. Você já conseguiu contar quando vem uma manada de gafanhoto, irmãos? Não consegue. Milhares, muitos. Tanto é que eu vou continuar lendo e vocês vão entender. Eram muitíssimo, uma multidão. Eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar em multidão. Qual que era o tamanho do problema de Gideão, irmãos? Grande. Não dá para numerar, não dá para descrever o tamanho do problema de Gideão. E às vezes você acha que o teu problema é grande. Olha o problema que Gideão arrumou, irmãos, quando ele enfrentou. Mas ele sabia quem ele era, ele teve a sua imagem restabelecida, e ele sabia quem era o seu Deus, e ele foi para cima. Mais uma página. 8:10, Juízes 8:10. Deixa eu ler um versículo antes, para vocês entenderem o 8:10. Lá no 7:22, Gideão pegou os 300 homens e falou assim: nós vamos fazer um triângulo, onde eles estão. Então nós vamos entrar por essa banda, vocês entram por essa, vocês entram por essa. Hora que eu tocar a buzina, quebrar os cântaros e gritar, todo mundo faz o mesmo. E onde vocês estiverem, vocês fazem os mesmos. Então Josué chegou, todo mundo chegou nos seus postos, estava de noite, eles estavam dormindo, eles estavam descansando. Tocou a buzina bem alto, gritou e quebrou os cântaros. Cântaros é uma garrafa d'água, aquela que vocês conhecem por botija. Então o barulho do quebrando as garrafas, o barulho da buzina e o povo, aquele povo todo gritando sequencialmente. Os midianitas, os amalequitas e o povo do Oriente achou que o povo de Israel estava vindo num grande exército com a ajuda do Egito, com a ajuda de um monte de gente. E aí a Bíblia fala que, tocando pois os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. Irmãos, eles se mataram. Irmãos, Gideão não tocou em ninguém, Gideão não matou ninguém. Eles se mataram, um ao outro começaram a se matar. Você já viu quando começou? Não sei se vocês lembram, aquele incêndio na Boate Kiss. Todo mundo quis sair, o que aconteceu? Morreu um monte pisoteado. Por quê? Porque a agitação, foi o que aconteceu aqui. Deus usou uma coisa simples. Deus usou um negócio simples, faz barulho. E um matou o outro. Agora vamos lá no 8. Quanto que era o exército deles? Inumeráveis. 8:10. Estavam, pois, Eba e Salmuna em Carcor, e os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens. Todos os que ficaram do exército dos filhos do Oriente, e os que caíram. Sabe o que é cair, irmãos? Morreram. E os que morreram foram 120.000 homens. Quantos morreram, irmãos? Qual que era o exército de Gideão? 300. 3 casas decimais. Ele estava ainda na centena, e o povo já estava nos milhares. Esse é o Deus que você serve, meu irmão. Esse é o Deus que você serve, minha irmã.
Esse é o Deus que você tem que gravar na sua mente, e quando vir as dificuldades você vai falar: eu vou para cima como o Gideão foi, queimou minha loja, eu vou montar outra, queimou meus carros, eu vou comprar outro, eu vou vencer no nome do meu Deus. Mas não, temos uma imagem de história, coitadinho, ai de mim, pequenininho. Deus falou: Gideão, eu vou mostrar quem eu sou para você, irmão. Manda esse povo embora aí, 32 mil, só segura 300. A Bíblia fala que na primeira toada morreu 120 mil. Na primeira toada, 120 mil homens caíram, irmãos. 120 mil homens que estavam querendo destruir o povo judeu caíram. Juízes 6:12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Deus manda te dizer nesta noite, irmãos. Deus manda te dizer como um anjo desta igreja, da igreja Sou de Cristo: eu sou contigo, varão valoroso. Eu sou contigo, varoa valorosa. Eu sou contigo, e não há dificuldade, não há problema, não há adversidade, não há situação que eu não possa mudar, que eu não possa restaurar, que eu não possa trazer de volta. E eu posso dar 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes mais aquilo que o diabo roubou. Eu posso te dar tudo aquilo que o gafanhoto cortador, o gafanhoto migrador e o gafanhoto devorador roubou da tua casa. Deus manda te dizer: eu vou restituir, eu vou devolver para você, eu vou restaurar na tua vida. Restabelece a imagem. Saiba quem você é. Pastor, mas eu preciso disso, eu preciso daquilo. Eu queria ter o espelho aqui agora, irmãos. O que você precisa é olhar para o espelho, e aquela pessoa, que a hora que você chegar na sua casa para escovar os dentes, você olhar no seu espelho, é aquela pessoa que vai mudar a tua vida. É aquela pessoa que vai mudar a tua história. Ou seja, você. Não é a Mega Sena, não é o seu trabalho, não é o seu patrão, não é o seu exército. O que mudou a vida de Gideão, o que tirou eles da escravidão, se você continuar lendo, teve 40 anos de paz. 40 anos de paz. Foi o Senhor, através de Gideão. E o Senhor quer fazer isso através da sua vida. Quem aqui quer vencer, dá um glória a Deus aí no seu lugar. Glória a Deus. Nós vamos vencer. Nós vamos prevalecer, irmãos. Essa igreja vai crescer. Muitas vezes nós temos uma imagem errada do nosso Deus. Muitas vezes nós somos incrédulos. Muitas vezes nós somos errados. Gideão, com 300 homens, venceu um exército que só os que morreram foram 120 mil, fora os que fugiram. Só os que morreram. Você acha que esse Deus pode resolver teu problema, irmãos? Você acha que esse Deus pode mudar a tua história? Ele pode. Ah, pastor, mas eu não tenho o Espírito Santo. É só você pedir, porque hoje está liberado. A Bíblia fala assim, ó, quem quiser pedir e crer no seu coração vai receber. Mas muitas vezes o que acontece com nós? Não pedimos ajuda para o nosso Pai, não priorizamos o nosso Deus, não aproveitamos as oportunidades que é o Espírito Santo disponível. Aí o que acontece? Imagem distorcida. Todo mundo aprendeu um pouquinho de quem é o seu Deus? Todo mundo aprendeu um pouquinho quem é o seu Senhor? Vocês querem um rei? Ou vocês querem continuar como nessa época que Deus era o rei deles? Deixe Deus governar a sua vida, irmãos.